Então temos aqui hoje ele que é Story Coaching, que ajuda marcas pessoais e corporativas a comunicarem a sua história de forma que se conecte com seu público ideal, sejam ele investidores, parceiros ou clientes. Ele tem atuado bastante com startups, conheceu 15 países e conheceu mais de 45 cidades em Portugal. Sávio Meirelles. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser um papo, uma conversa muito boa, principalmente aqui nessa zona do Douro, uma zona muito bonita, com esse vinho aqui à mesa, e estou bem empolgado para essa nossa conversa de hoje. Meu nome é Thiago, ele é o Alisson. Nós criamos esse podcast com a missão de dar voz para as empresas que têm ligação com o Douro e a região de Trás-os-Montes. Esse é o DouroCast, nós vamos falar de empreendedorismo do Douro e para o Douro. E sempre vamos ter aqui um vinho da região, um vinho local. Hoje temos o da Quinta dos Lagares, que é uma vinícola aqui do Régia, fica localizada aqui no Régia, da safra de 2017. E nós vamos servir os convidados para que a gente converse ao sabor de um vinho. Até porque não tem como não tomar um vinho estando no Douro, né? É a melhor parte do Douro. Excelente. Primeiro podcast que eu vou que me servem vinho, hein? Rapaz. Já começaram bem. Excelente sinal. Não pode deixar de brindar, né? Saúde. Perfeito. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer pro Sávio é a sua ligação com o Douro. O que você tem de ligação com o Douro? Por que o Douro representa algo para você? Afinal, nosso tema central é o Douro. Cara, eu me mudei para Portugal em 2022, no começo do ano. Morei parte da minha vida no Brasil, claro, parte na Austrália, e em 2021 decidi mudar para Portugal. Chegando aqui, eu não tinha nenhuma intenção de morar aqui no Douro. Na verdade, eu não tinha nenhuma decisão sobre me fixar em nenhum local. Como eu trabalho remotamente, eu pensei, vou aproveitar essa minha chegada em Portugal para viajar, conhecer as mais variadas regiões, conhecer os costumes locais, as pessoas, conhecer projetos interessantes. Eu sou fascinado por empreendedorismo e histórias de empreendedores. Então, sair viajando e, claro, e provar muitas dessas comidas aqui de Portugal e também dos vinhos. E assim eu fiz, saí viajando, conheci um pouco do Alentejo, conheci um pouco da região central, conheci um pouco do norte, da região do Minho, lá em cima, colado ali na Espanha. E um belo dia, um grande amigo meu, Fernando, que mora em Amarante, convidou para vir a Amarante, conhecer uns empreendedores locais e ficar um tempo lá. Eu estava em Amarante, vivendo em um hotel e buscando apartamento ou casa para comprar ou para alugar naquela zona, e percebi que ali existia uma escassez de oferta de casas e apartamentos. E foi aí que me recomendaram olhar a zona de Vila Real, que até então nunca tinha escutado falar, e como é muito próximo, eu pensei, não, vou lá pessoalmente, conhecer, ficar um dia lá, né, caminhando, olhando as coisas, sentir o ambiente, sentir a energia, e assim eu fiz. E quando cheguei aqui, fiquei bastante impressionado, positivamente impressionado, com a natureza aqui dos arredores, com essa cadeia montanhosa. A cidade em si é uma cidade muito limpa, muito agradável. Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma cidade muito... Concordo plenamente. Né? A interface da cidade com a natureza é uma conexão muito bem feita, parece até que foi planejada, não sei se foi, mas é uma conexão muito bem feita e que nos dá assim, aquela paz, né? Aquela alegria de estar numa cidade que você está constantemente em contato com a natureza. É o parque no meio da cidade, né? Lindo demais. Integrado com um shopping que tem muita evidência. Pois é. Isso me chamou muita atenção aqui em Vila Real, primeira vez que eu vim. Pois é, foi exatamente isso que eu pensei. De caramba, que interessante, um shopping bem moderno, só que arrodeado por uma floresta, né? Praticamente. Enfim, gostei daqui e, para minha surpresa, assim que eu entrei nas plataformas online para buscar moradia, rapidamente encontrei várias opções, mandei algumas mensagens, me retornaram, enfim, rapidamente consegui alugar uma casa aqui para morar e pensei, vou testar morar na região do Douro e ver como é que eu me sinto aqui, né? Como eu trabalho remotamente, eu não tenho nenhum tipo de problema em morar em zonas um pouco mais afastadas. E essa é a história de como eu cheguei até aqui. No final da planejado, foi algo bem orgânico e bem natural que aconteceu.
Para contextualizar também, eu conheci o Sávio no Web Summit em Lisboa e tava morar em Braga. E o Sávio falou muito bem de Vila Real, como eu trabalho online também, remotamente. Falei, eu acho que eu vou experimentar morar em Vila Real. E vim pra cá a partir da história do Sávio, a partir do contexto do Sávio. Foi muito interessante isso aí. Sávio, conta um pouco mais da sua história. A minha história? A sua história. Você já passou por muita coisa aí, né? Como o Alisson falou, você visitou 15 países e só em Portugal 45 cidades. Rapaz, conta um pouco mais sobre sua história, o que você já passou, o que você já viveu. Rapaz, vocês já começaram me chamando de velho aqui. Já passou por muita coisa, quase chamou de velho, né? Não, viveu muito em pouco tempo. Agora eu já gostei mais. Uma coisa que eu costumo sempre falar é que não importa se você viveu 70 anos, se você viveu 70 vezes o mesmo ano. Então acho que uma coisa interessante da vida é cada ano ser um ano diferente, com novas experiências, novas aventuras, novos conhecimentos. Eu acredito que isso é uma coisa que o Sávio tem feito muito bem, que eu acredito que ele nunca repetiu o mesmo ano, né? Cada ano dele é um ano completamente diferente. Então conta aí um pouco pra gente como é que foi cada um desses anos e o que é que te trouxe até aqui em Portugal, né? Sim, bom, eu vou tentar abreviar aqui. Eu sou uma pessoa bem simples e venho de uma cidade, de um estado também muito simples no Brasil. Venho de Fortaleza, capital do Ceará. Meu conterrâneo. Conterrâneo do Alisson, né? Isso é importante deixar claro aqui. Meus pais são do interior do Ceará, da região do Cariri, para quem conhece, né? Sul do estado. E eu vivi no Brasil aproximadamente por 26 anos da minha vida. Um belo dia eu estava infeliz com a minha vida no Brasil, questões de trabalho, questões de querer expandir meus horizontes, aprender novos idiomas, conhecer novas culturas. Tinha uma empresa pequena de turismo e decidi fechar aquela empresa e sair viajando pelo mundo. Então passei por alguns países, como vocês acabaram de dizer, né? Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Sudeste Asiático, foram as regiões do mundo que eu passei mais tempo. A Austrália, onde eu realmente posso falar que vivi mais tempo, foram quase 10 anos. E quando foi em 2021, ali, né, em meio à pandemia, eu sou filho único, vocês sabem disso, e sempre que desde quando eu deixei o Brasil pela primeira vez, que foi em 2008, eu sempre soube que um dia iria ter que voltar para perto de casa. Esse dia chegou e foi em 2021, né? Eu falo com meus pais com certa frequência e numa dessas ligações eu percebi que eles estavam ali, a idade já estava começando a pesar e eu estava distante deles. Então, naquele dia ali sozinho, foi uma decisão muito sóbria e muito rápida ao mesmo tempo. Decidi que teria que retornar para perto deles, embora minha vida lá na Austrália, eu morei lá de 2011 a 2021, então já tinha uma vida social muito, muito rica, muito ativa, tinha um trabalho que eu era apaixonado e sou até hoje, né, que é o trabalho com comunicação, e me sentia muito bem vivendo num país que eu me sentia em casa, até mais do que no Brasil. Mas decisão é decisão, tem decisões na vida que não são tão fáceis. Só que depois que você vive 10 anos num país onde existe uma eficiência muito grande, né? Uma qualidade de vida muito, muito alta e uma segurança muito boa, não é tão fácil assim você se readaptar no Brasil. E eu tinha até, nas minhas voltas ao Brasil, tentado ficar ali por mais tempo e percebi que seria difícil para eu me encaixar de novo no Brasil. Então pensei, já que não estou afim, né? Não combina muito com o meu estilo de vida, retornar a morar em Fortaleza, eu vou buscar um país mais próximo, onde eu possa estar estrategicamente localizado ali. E esse país, rapidamente, eu percebi que seria Portugal. Fortaleza é um hub de voos internacionais, por estar ali na ponta do Nordeste. E pelo menos quando eu pesquisei na época, em 2021, havia 4 voos diretos semanais, Fortaleza e Lisboa, 7 horinhas de voo, o que para mim seria uma sensação de proximidade muito maior do que as 36 horas de voo que eu fazia quando precisava Austrália-Fortaleza, né? Seja de Sydney, onde eu morei por muitos anos, seja de Adelaide, onde eu fiquei os meus últimos anos na Austrália. Então vim para Portugal, cheguei aqui no dia 1º de janeiro de 2022 para começar a vida do zero. Não é do zero, né? Porque a gente carrega conosco a nossa bagagem de vida, experiências e tal, mas em termos de trabalho, contatos profissionais e vida social, seria sim do zero. Cheguei aqui para virar a página, né, e começar um capítulo ali numa página em branco. Basicamente essa
é a minha história até chegar em Portugal. E aqui foi como eu falei agora há pouco, viajando pelo país, né, conhecendo pessoas interessantíssimas, projetos, regiões e claro, comendo muito bem e bebendo muito bem, como a gente está fazendo aqui hoje. E me encontro aqui na região do Douro, em Vila Real, há 7, 8 meses. Estou bem feliz de estar morando aqui. Basicamente, essa é a minha trajetória até agora. Apesar do frio. Verdade. Apesar do frio, mas aqui são extremos, né? Mas é uma região muito interessante. E essa questão das 45 cidades em Portugal, porque você chegou em 2022, 45 cidades é muita coisa, né? Eu queria que você falasse sobre isso e também uma coisa interessante, que o conceito de perto, né? Próximo dos meus pais, é um outro país na Europa. Então, para quem trabalha online, esse conceito de perto acaba sendo muito, muito interessante, né? Porque você optou por aqui por ter um voo mais fácil, etc. Não necessariamente por estar tão perto. Mas conta um pouco dessa questão das 45 cidades, que é impressionante. Sim, eu costumo falar que são 45 localidades, né? Porque esse número aí envolve cidades, vilas, né? E aldeias. Para quem não sabe, cidade é o conceito como nós temos no Brasil, né? Se for um pouco menor é vila, e se for bem menor é aldeia. Não sei exatamente quais são os critérios, mas esse número de 45 é localidades. Uhum. Mas, bom, eu gosto muito de viajar, como vocês sabem, gosto muito de conhecer novas culturas, e Portugal, por ser um país muito pequeno, geograficamente falando, para mim facilita, né? É um país barato de viajar, na minha opinião, e conveniente, porque pelas distâncias, né? Gosto muito de viajar aqui de ônibus, de autocarro, de trem, comboio, gosto muito também, principalmente a parte da costa ali. E tenho a sorte hoje em dia de morar aqui em Vila Real, onde tem um aeródromo que faz, né, Cascais, Viseu, e também faz uma cidade no Algarve. Então tenho utilizado esses 3 meios de transporte. E voltando ao início do ano passado, quando eu cheguei aqui, a ideia era essa: viajar o máximo possível, conhecer a cultura portuguesa de maneira profunda, imergir de verdade na cultura e ao mesmo tempo buscar um sítio, um lugar onde eu pudesse ali me encaixar e me estabelecer de maneira um pouco mais fixa, porque eu também gosto, apesar de viajar muito, gosto de criar raízes, gosto de ter aquela sensação de pertencimento ao lugar, conhecer pessoas, ser conhecido por aquelas pessoas como alguém que vive ali e tal, e criar essas relações mais próximas. Então, por isso que eu saí viajando. E, enfim, essas 45 cidades aconteceram pela minha vontade de viajar, mas ao mesmo tempo por trabalho, né? Eu atendo alguns clientes que me geram essa necessidade de viajar. Tem alguns parceiros também, algumas marcas com as quais eu sou muito próximo aqui. Uma delas eu posso mencionar é a Rural Move, que é uma associação que tem uma presença muito forte na zona rural de Portugal. E por causa desse parceiro eu também viajei muito. E sou muito grato a eles por terem me levado para zonas que talvez eu não iria, talvez nem conheceria. E também por terem me apresentado pessoas interessantíssimas nos 4 cantos aqui de Portugal. Então, basicamente, esse foi o desenrolar dessa história. Eu te acompanho com a Rural Move, eu vejo que você conhece lugares muito específicos, às vezes, que a gente não, naturalmente, talvez não tomaria a decisão de conhecer, mas que ali existem histórias muito interessantes. Né? Eu vejo que Portugal é um local onde a riqueza está nos detalhes, né? Então, quando você vê de Portugal de fora, a primeira coisa que a gente vê é Porto e Lisboa. Mas quando a gente está aqui, a gente começa a viver no ecossistema e conhecer essas aldeias, esses locais menores e ver o detalhe ali, você vê que a riqueza está nisso e você começa a se apaixonar por aquele local e ver a riqueza daquele local. E para quem não sabe, esse podcast está sendo realizado no Regia Douro Park, que é uma incubadora aqui em Vila Real. E eu conheci o Regia Douro Park justamente através do Sávio. O Sávio que me apresentou muito essa possibilidade de ir trabalhar em coworkings, em cafés. A gente fez muito isso aqui. Sair de dentro da caverna, né? Exatamente. E o Sávio conheceu o Regia pesquisando na internet, foi isso? Foi. Na verdade, eu sou rato de coworking, né? Como eles chamam. Então, pelos últimos anos aí eu tenho encontrado, onde eu vou, eu tento encontrar um coworking, uma incubadora, algo que reúna um lugar que reúna pessoas que
que tem empreendedores, etc. E aqui em Vila Real não foi diferente. Assim que eu cheguei aqui, comecei a pesquisar e percebi que tinha esse local chamado Régia Douro Parque, mais ou menos fora da cidade de Vila Real. E vim aqui, mas eu acho que nós viemos juntos. No dia que eu vim, eu te chamei para vir. Pronto, exato. Aí o Sávio marcou aqui com a Lígia, que nos recebeu muito bem, apresentou toda a estrutura, depois nos convidou para uns eventos. E é isso que eu quero falar um pouco para introduzir essa parte do podcast, que é a importância do network. O Sávio me apresentou o Régia. A partir disso, a gente conheceu o Rafael da Tune Bunker, que é uma empresa que está aqui, que é uma produtora de conteúdo, que está ajudando a gente para que isso seja realizado. Sem eles isso não seria possível. Toda a parte técnica que está sendo feita por eles, né? A parte aqui de iluminação, de captação de imagem. E quem organizou tudo, né? Tá sendo eles, então eles estão sendo um parceiro muito importante para a gente. E quem quiser contratar, né, os serviços aí de captação, de edição, de produção de conteúdo, pode entrar em contato aí com a Tune Bunker. Exatamente. E o espaço está sendo todo proporcionado pelo Régia. Então, vamos lá. Régia, a gente conheceu o Rafael, nasceu essa ideia, conversando inclusive com o Rafael, com o Sávio, Alisson, falamos com a Lígia, foram nascendo essas ideias, inclusive a ideia do vinho foi um comentário que a Lígia fez. Então, assim, muita gente não valoriza tanto a questão das conexões do network, gosta de trabalhar em casa, de ficar lá, mas você não sabe o que você está perdendo não estando num lugar desse. O custo de oportunidade é muito grande. É muito grande, pelo amor de Deus, se você é alguém que quer crescer sua empresa, crescer o seu negócio, saia da caverna e venha para lugares assim. E você vai ser super bem recebido. E é sobre isso que a gente quer falar, né? Isso é uma coisa muito impactante que realmente, de fato, mudou muito o curso aqui da minha história aqui em Portugal. Foi esse fato de abrir portas para fazer conexões, né? O Sávio aí foi uma das pessoas que mostrou pra gente o valor que o networking tem, né? Eu costumo falar aí que network é muito mais importante, vale mais do que dinheiro, né? É melhor você conhecer quem tem, né, do que ter o dinheiro para comprar. Então, o network tem aberto várias portas aí pra gente aqui em Portugal e isso partiu muito do Sávio aí, demonstrar pra gente a forma de fazer isso, né? Como chegar nos locais, como se conectar com as pessoas. Então, conta aí um pouco pra gente, sabe, como é que você chegou até isso, né? Como é de onde foi que partiu essa questão aí de se conectar com as pessoas e como foi que você ficou tão bom em fazer isso? Bom, não sei se eu sou tão bom em fazer isso, mas eu gostei do conceito aí, vou até anotar depois, né? Como é que é? Sair da caverna? Sair da caverna. O Alisson tava preso na caverna, eu quase implorar. Cara, venha, vamos sair daí. Dentro da caverna lá até o final, tava lá no final da caverna, lá no escurinho, e aí fui resgatado aí pelo Thiago e pelo Sávio. E hoje eu só tenho a agradecer muito. A maioria das conexões que eu fiz aqui em Portugal e as conexões mais verdadeiras, mais genuínas foram por conta disso. Só tenho a agradecer aí. Não, cara, eu sou o que os especialistas chamam de introvertido social. Então eu sou uma pessoa que a priori não deveria gostar de estar com outras pessoas por muito tempo, mas eu gosto. Não sei se isso se deve ao fato de eu ter sido filho único e ter que sair do meu casulo ou da minha caverna muito cedo para gerar conexões com pessoas, interações, né, sociais dos mais diversos tipos, ou se teve a ver com o fato de eu ter viajado para fora do Brasil também e cheguei na Austrália, por exemplo, sem ter nenhum contato, sem ter nenhum amigo, sem ter nenhum vínculo, né, com as pessoas, e isso também me forçou a desenvolver essa habilidade. Não sei exatamente, talvez seja uma somatória disso tudo. A questão é que hoje em dia eu adoro sair. Claro, sou muito seletivo também, gosto de sair para lugares que façam sentido para mim, gosto de conhecer pessoas que tenham algo a agregar, gosto de conhecer projetos, visitar espaços de coworking, principalmente, como eu falei antes, aqui em Portugal, né? Pelo fato de ter muitos coworkings, muitas incubadoras, sejam privadas, sejam públicas, e adoro esses eventos, essas coisas aí. Então, para mim é algo que vem muito natural, não faço nenhum esforço para fazer isso. Agora,
quando alguém me aborda para perguntar como vocês fizeram agora, ou clientes, aí eu emito uma opinião, né, muito mais profissional sobre isso. Eu acho que networking é uma palavra que ficou até, não sei se vocês concordam comigo, ficou um tanto mística, ou tem um tabu por trás de networking, uma concepção ali meio errada, ou uma crença meio limitante de que fazer networking é algo forçado, ou algo com segundas intenções, ou algo que é só para vender. E eu não concordo, eu acho que é isso se for, se não é, não é. O livro da Emmett Up, que é uma associação que a gente faz parte, fala muito isso. Pensando exatamente nisso. As pessoas elas criam networking de modo geral enquanto você faz parte daquela comunidade para vender. Enquanto depois que você não vira comprador ou que você sai da comunidade, você é excluído. Então ele fala muito de conexões verdadeiras. E é isso que eu gosto. Eu acho que você tem que criar primeiro relacionamento, criar conexão. Se o seu produto fizer sentido para aquela pessoa, naturalmente a venda vai acontecer. Se você faz network por fazer, e acho que é por isso que a palavra ela ficou um pouco banalizada, né? Embora ela seja network, seja conexões, as pessoas acabam deixando de fazer conexões e pensam só em venda, conhecer mais pessoas para vender. E isso acaba, na verdade, fazendo com que elas vendam menos, né? Total, concordo completamente. Eu acho que a palavra-chave aqui é construir relacionamentos. Exatamente. Né? Nós somos os seres humanos, nós somos sociais, somos animais sociais. Nós precisamos do contato com outras pessoas. Né? Então, por que não utilizar isso de forma genuína para construir relações que às vezes não precisam nem ser profissionais? Pode ser de amizade, pode ser relações que vão te gerar ali algum tipo de mais-valia e que você também possa acrescentar valor àquelas pessoas. Né? Existe uma diferença muito grande entre pessoas que vão para eventos networking com uma mentalidade de retirar algo e pessoas que vão para aqueles eventos com a mentalidade de trazer algo, de contribuir para aquelas conversas, para aquelas pessoas e que eventualmente aquilo vai retornar para você. Então eu vejo essa diferença aí muito, muito clara em se tratando de networking. Perfeito. E vamos lá, Sávio, me conta um pouco aí sobre seu trabalho em Portugal. Agora vamos para a parte de falar mais sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho. Eu, particularmente, tenho muito a falar, porque o Sávio me ajudou muito. O Sávio me ajudou muito. Um dos motivos de eu vir para Vila Real é porque eu queria muito estar próximo do Sávio, absorver conhecimento, porque eu já acompanhava nas redes sociais e eu já, com o conteúdo dele, com a forma que ele falava, eu já tinha uma certa transformação. Então eu me locomovi para estar próximo do Sávio. Naturalmente, estou aqui morando nessa cidade. E aqui foram onde as coisas começaram a acontecer em Portugal. E tenho vivido coisas incríveis a partir desse lugar. Até por isso, né, que a gente está com esse podcast, porque essa cidade é esse lugar que nos abraçou. Foi tudo isso aqui, eu acho que até acaba conectando com o que o Sávio acabou de falar, né? Nós saímos de casa com o intuito de fazer networking e acabamos fazendo uma conexão genuína aqui, que no início nenhum de nós poderia imaginar quantos frutos isso daria. E hoje nós estamos aqui movimentando aqui Vila Real, né, fazendo várias coisas acontecer. Uma das coisas é esse podcast aqui. Tudo isso só está sendo possível porque nós nos dispomos a fazer isso e muito mais do que fazer network, nós fizemos conexões genuínas. Hoje nós somos realmente amigos e estamos aqui fazendo acontecer, né? Agora conta um pouco mais aí sobre o seu trabalho, o que você faz, como é que você tem atuado aqui em Portugal. Vamos lá, meu trabalho. Eu vou ter que voltar mais uma vez para janeiro de 2022, que é quando eu cheguei aqui em Portugal. Aquela altura, só para deixar bem claro, eu não tinha nenhum conhecido aqui em Portugal, não tinha nenhum amigo, nenhum contato profissional. Né? Vim para cá após uma temporada de 10 anos na Austrália e tinha, claro, como eu tenho até hoje, alguns vínculos com a Austrália. De amizade tenho muitos e vínculos profissionais até hoje tenho alguns. Então eu cheguei aqui ainda com esses vínculos, ou seja, prestando serviço para clientes na Austrália e me permitindo viajar, viajar pelo país aí e conhecer pessoas e a partir disso também construir relações com clientes aqui de Portugal. E por que isso é importante para mim? Deixando a parte financeira de lado, até porque no nosso ramo, né, storytelling, produção de conteúdo, consultoria em vendas, marketing, o mercado na Austrália, os valores que se trabalham lá são bem diferentes dos valores que se trabalham aqui em Portugal, né? Para mais, digamos, deixando isso bem claro. Então,
a importância para mim, pessoalmente, de ter clientes em Portugal não era necessariamente por uma questão financeira. Era por uma questão de eu conhecer pessoas, poder trabalhar com clientes com os quais eu gostava de trabalhar, com os quais eu já me dava bem, conhecer o ramo deles, o segmento deles, poder viajar com clientes como eu faço hoje. E isso para mim seria importante para eu me integrar aqui em Portugal. Então, tendo dito isso, quando eu cheguei aqui que comecei a viajar, logo surgiram as primeiras solicitações de trabalho. E qual é o meu trabalho em si? Eu atuei como, voltando um pouco no tempo, atuei como professor de inglês na Austrália, né, nos últimos anos. Depois comecei a trabalhar como consultor em comunicação para executivos ainda na Austrália. Migrei, né, ou afunilei, digamos assim, para storytelling, que é uma pequena parte dentro da comunicação. E quando vim para Portugal, decidi abrir uma pequena consultoria em storytelling para marcas, sejam marcas corporativas ou marcas pessoais. E, como eu ia dizendo, comecei a viajar por aqui e logo as primeiras solicitações surgiram. Surgiram de onde, né? As pessoas podem estar se perguntando, mas você anunciou em algum lugar, você abordou clientes ou você pagou para alguma plataforma, para o seu nome estar lá? Na verdade, não. Não aconteceu nenhum tipo de abordagem partindo de mim. Eu fiz o caminho inverso. Como o meu serviço é contar histórias, nada melhor do que eu aplicar isso no meu próprio negócio, até para poder gerar resultados, medir aqueles resultados e poder mostrar aqueles resultados para clientes. E foi assim que eu fiz. Basicamente, saí viajando pelo país e me propus a contar aquelas histórias no LinkedIn, que é o canal que para mim funciona melhor. Não só pelo fato de que eu adoro a plataforma, eu acho que o nível de seriedade, eu acho que o nível de foco também é muito maior do que em outras plataformas, para o profissional, claro, mas também porque os meus clientes estão lá no LinkedIn. Então, basicamente, viajando pelo país, contando aquelas histórias no LinkedIn, sempre tentando relacionar com o meu ramo, que é storytelling, com a minha expertise, e sempre tentando gerar valor para o leitor. Estava utilizando as minhas histórias pessoais, muitas das vezes, mas sempre muito atento para gerar uma mensagem forte, uma lição para quem estava lendo os meus textos no LinkedIn, que hoje em dia são diários, né? Há quase um ano, há mais de um ano agora, são diários. Todos os dias eu escrevo no LinkedIn, segunda a sexta, e às vezes segunda a sábado. E a partir disso foi que surgiram as primeiras solicitações de pessoas, clientes brasileiros, portugueses e até estrangeiros, solicitando o meu trabalho ou simplesmente curiosos sobre o meu trabalho, solicitando conversas, né? Reuniões online, e foi daí que começou tudo. Agora vamos lá, pessoal. Só uma pergunta, e como foi que você chegou nesse modelo de negócio de trabalhar com storytelling, né? Porque storytelling é uma coisa que todos nós precisamos, mas que poucos conseguem transformar isso num produto para poder realmente ter ali um passo a passo, né, de como executar isso. Como é que você chegou nesse modelo de conseguir aplicar isso para qualquer empresa e ajudar essas empresas a contar a história delas para o público realmente que interessa essa história? Eu acredito que é importante também introduzir com uma síntese do que é storytelling, né? Porque pode ser que muita gente muita gente não sabe o que é isso, né? Sim, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta que eu acho que eu nunca fui feito, né? Por que, né, o storytelling, como começar com o storytelling? Eu sou, até por ser introvertido, eu sou apaixonado por psicologia. Sou apaixonado por entender como é que a mente humana funciona. Por que nós fazemos o que nós fazemos. Então, sempre li muito sobre psicologia. Sempre li muito Mark Manson, Robert Greene, alguns autores americanos. Ryan Holiday, que fala muito sobre estoicismo, fala muito também sobre psicologia humana, etc. Então, desde cedo, eu sempre li muito sobre isso. Quando eu me formei em marketing no Brasil e depois disso me mudei para a Austrália, eu não queria ser um profissional de marketing igual a todos os outros. Eu precisava ter algum elemento de diferenciação. E ao estudar muito psicologia e depois neurociência, eu cheguei no storytelling, quando ainda era professor de inglês. E, de novo, fui fundo nos livros, fui fundo nas referências bibliográficas, nos vídeos, nos artigos,
E cheguei àquele negócio chamado storytelling. Eu falei, isso aqui é fantástico, porque as histórias estão aqui desde sempre. As histórias fazem parte da natureza humana e a história do storytelling se confunde muito com a história do ser humano. Nós temos aí relatos de histórias sendo contadas em civilizações antigas, os sumérios, né, os egípcios, civilizações de milhares de anos, onde já se contavam histórias com um objetivo em concreto, que era de transmitir uma ideia, de convencer alguém a fazer algo, transmitir conhecimento para gerações mais jovens, como viver em tribo, como viver em comunidade, batalhas, como conseguir o alimento, como conviver, né, em comunidade de novo, celebrações, rituais. Comecei a estudar aquilo tudo. Eu pensei, isso é fantástico, quer dizer que o storytelling é um elemento imprescindível na comunicação para você não só transmitir uma ideia, mas convencer pessoas a fazer algo, inspirar essas pessoas a agir, seja comprar o seu produto, seja comprar a sua ideia, seja se aproximar da sua marca, ir ao seu evento, comprar o seu livro e etc. E, enfim, fui fundo naquilo. Quando fui convidado por um homem chamado Tony Boomer, na Austrália, isso em 2019, e à época ele era considerado o coach de comunicação número 1 na Austrália. Se calhar até hoje ele ainda é considerado isso. E comecei a trabalhar com ele. Ele tinha um método muito bem planejado, muito bem estabelecido no mercado lá, um método de comunicação. Só que nesse método dele não tinha storytelling. E eu comecei a trabalhar, né, com ele, atendendo os clientes da empresa dele. Comecei a perceber aquela deficiência. Eu pensava, poxa, é até um tanto cruel essa colocação que eu vou fazer agora, mas eu pensava, esse executivo aqui, que é uma pessoa extremamente qualificada, um cara muito inteligente, uma pessoa cheia de boas intenções e que gera resultados para a empresa dele, pode ser substituído amanhã ou daqui a um mês, daqui a um ano, por um robô, porque ele está apenas transferindo informações. E eu não acho interessante, em um mundo que evolui, que cresce numa velocidade brutal, você ser um mero transferidor de conteúdo. E as histórias trazem essa coisa do ser humano, trazem essa coisa mais carnal, mais visceral, de você fazer algo que é quase impossível um robô replicar. E eu pensei, está faltando aqui o storytelling. Pelos meus estudos era comprovado, não era uma opinião pessoal minha. Eu não estava simplesmente apaixonado pelo storytelling e queria, por uma questão, né, pessoal, que aquilo fizesse parte do método. Não, eu tinha estudado, aquilo era um método validado. Inclusive, se você for em sites de universidades famosas como Harvard, Stanford, você vai ver lá cursos de storytelling para líderes, para vendedores, para profissionais de marketing, etc. E abordei aquele meu chefe na época e falei para ele, por que nós não montamos um novo produto, um curso de storytelling para esses nossos clientes, que já existe uma relação de confiança estabelecida, vai ser muito fácil eles comprarem de nós. E eram clientes muito foda, como a gente fala no nosso português, né? Era Volvo, Mercedes, Citibank, Merck, clientes fortes, clientes todos eles globais. E aquela porta foi fechada para mim. Ele falou, olha, sabe, obrigado pela sugestão, mas eu acho que storytelling é uma trend, né? Uma tendência, uma moda, um modismo, é uma buzzword, uma palavra, um termo de impacto, mas que nosso método está muito bom como ele está e não precisa mudar nada. E aquilo não me encaixou muito bem. Eu pensei, não é bem assim. E foi a partir daí, a partir dessa frustração de não conseguir que a minha ideia fosse adiante, que eu pensei, bom, então não me resta outra saída, eu vou ter que montar a minha própria consultoria e começar a trabalhar com isso. E foi com essa ideia que eu cheguei em Portugal, sem ter nenhum cliente aqui, e que tudo começou. É uma resposta bem longa para a pergunta de vocês. Mas é uma resposta muito boa. Tá. E o trabalho do Sábio ele é muito, muito, muito importante, porque a gente trabalha com anúncios online, a gente ajuda as empresas a venderem na internet. E a gente percebe claramente quando a gente utiliza anúncios que usam histórias, que contam histórias, que conectam com o cliente, vendem muito mais, o custo por mensagem é muito mais barato. E é muito difícil, às vezes, a gente introduzir isso na mentalidade do cliente. Então, às vezes o storytelling pode parecer algo mais longe, mas
O storytelling transforma marcas simples, fazem com que os anúncios e as comunicações fiquem muito mais simples e mais tangíveis. O Alisson provavelmente concorda com isso, né? Concordo plenamente. Eu acho que uma das grandes provas que a gente tem disso é a Coca-Cola. Você nunca vê a Coca-Cola no Natal fazendo anúncio assim, ó, beba Coca-Cola porque é gostoso. Ela vai mostrar momentos em famílias, ela vai contar histórias, mostrar como a Coca-Cola é presente ali no Natal, mas sem falar disso de maneira direta. Utilizando storytelling, contando uma história ali e fazendo isso. Eu acho que o Sábio faz isso muito bem e ajuda as empresas a fazer isso, a contar boas histórias e a se promoverem sem falar diretamente do seu produto. O Sávio deve perceber algo também que é o seguinte, muitas pessoas e muitas marcas subestimam a sua própria história, né? Às vezes você tem uma história interessantíssima, pode não parecer ao seu olhar, mas o olhar do seu público que vai contar, que vai comprar de você, faz muita diferença. E eu percebo muito isso com os clientes que a gente atende, que a gente consegue fazer perguntas e extrair dele ali coisas que, se ele contar, seriam importantíssimas. E eu percebo isso de forma muito amadora. Você, profissionalmente, deve perceber isso muito melhor, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. Cara, é inegável que as histórias têm um poder de conexão emocional com as pessoas. Como eu falei agora há pouco, as histórias fazem parte das nossas vidas desde sempre, há milhares de anos. Então as histórias estão no que nós chamamos de inconsciente coletivo. É impossível. Até eu que trabalho com storytelling, me vejo comprando produtos, muitas vezes, pagando mais caro por aquele produto, porque existe uma história. Né? Um exemplo muito, muito bom que aconteceu recentemente é quando eu viajei para Miranda do Douro. Estava lá por uma semana, explorando aquela zona, fica aqui em Trás dos Montes, para quem não sabe, muito perto aqui de Vila Real. E eu com os amigos, né, nós fomos a algumas aldeias lá, pequenas, visitar e provar alguns vinhos e tal. E eu cheguei em uma mercearia para comprar um vinho, uma mercearia meio gourmetizada, uma mercearia muito, muito top, muito bacana. E eu também sou apaixonado por rótulos de vinhos. Eu acho muito bacana a história que é contada no rótulo, seja pelo design, seja pelas palavras, né, pela marca em si, pelo nome da marca. E eu vi um rótulo lá que se chamava Menina d'Uva. Eu pensei, que interessante, Menina d'Uva. Fiquei curioso, né? Porque a história ela tem esse poder de despertar curiosidade nas pessoas. Peguei aquele vinho, comecei a olhar o rótulo, a dona do estabelecimento encostou perto de mim e começou a contar a história daquele vinho. Olha, sabe, você conhece esse vinho? É um vinho biológico daqui. Falei, olha, não conheço nada aqui de Trás os Montes. E aí ela rapidamente contou uma história que me conectou de maneira brutal. Ela falou, esse vinho é de uma moça que deixou Portugal e foi para a França em busca de melhores condições de vida. E aí ficou lá por muitos anos, acabou trabalhando em hotéis e em restaurantes e desenvolveu ali uma paixão pelos vinhos, acabou até fazendo cursos, etc. Um belo dia, após já ter se estabelecido em Paris, tendo um trabalho estável, etc., decidiu voltar para casa, era um sonho dela, e desenvolver a própria vinha dela, eles chamam de vinha aqui, né? Desenvolver a própria vinha dela e o próprio vinho também. E voltando para cá, teve uma série de adversidades, era difícil, não tinha terras, teve que convencer os avós a arrendar as terras, etc. E todas as pessoas foram contra, né? Quiseram que ela ficasse lá com o emprego fixo dela. E ela disse, não, vou montar o meu próprio negócio. Resultado, apenas poucos anos depois, essa moça hoje ela tem a marca dela, um vinho biológico, e esse vinho é servido em restaurantes sofisticados no Porto, em Lisboa e em Paris. A questão é, quando essa moça da mercearia estava me contando essa história, na metade da história eu já tinha me autoconvencido de que aquele era o vinho que eu ia comprar. E se eu não me engano, no dia lá eu paguei 15 euros por um vinho, que como vocês sabem é um valor muito acima da média aqui em Portugal. Então só para deixar bem claro o poder das histórias. Agora, com relação ao meu trabalho, sim, tem muitas marcas que não contam histórias, ou por falta de conhecimento, ou por acharem, né, como o rapaz lá achava na Austrália, que é apenas uma moda e tal, e deixam muita oportunidade na mesa, deixam muito dinheiro na mesa, porque não estão revelando a sua história. Tem 3 histórias que são muito importantes serem contadas. A primeira delas é a história da origem da marca. Nenhuma marca nasceu do nada. Nenhuma marca nasceu porque a pessoa pulou da cama numa segunda-feira de manhã e decidiu, vou abrir uma empresa hoje. Não, as coisas têm uma origem, teve um porquê
teve uma dor que aquela pessoa sentia, um problema que ela quis resolver, algo às vezes pessoal, e que ali começou a desenvolver uma ideia de negócio. E que no início não foi fácil, que, né, cometeu vários erros, etc. Os altos e baixos. Os altos e baixos. Essa história tem que ser contada, porque essa história conecta a partir dos valores e dos princípios iniciais daquela marca com pessoas que têm valores e princípios parecidos. Essa é uma delas. Outra delas é o que eu chamo de história problema-solução. É a história de como a empresa resolve aquele problema. E claro, tem que ter uma certa riqueza de detalhes, de novo tem que ter os altos e baixos, tem que ter depoimentos de clientes, né, revelando ali como que o problema dele foi resolvido, etc. Essa história conecta muito com pessoas que têm os mesmos problemas ou que estão sentindo as mesmas dores. E uma terceira história, só para deixar para o ouvinte aqui algo mais tangível nessas três histórias, a terceira delas, que na minha opinião, provavelmente é uma das mais importantes, se não a mais importante, é a história da visão de futuro da marca ou da pessoa. Porque pessoas que têm visões de futuro parecidas ou pessoas que se identificam com aquela visão de futuro vão gravitar até aquela marca e vão querer fazer parte daquela história. Seja comprando o livro daquele empreendedor, comprando o produto que ele oferece, o serviço, fazendo parte da comunidade daquele empreendedor, o que seja. Vão querer estar próximas da marca. Então, esses são as três principais histórias que as marcas devem contar e provavelmente são os três principais erros de marcas que estão deixando muita oportunidade passar por não contarem essas histórias. É isso que eu acho. Como é que você acha que as empresas aqui do Douro, porque eu vejo que as produtoras de vinho, as vinícolas aqui, elas têm histórias maravilhosas aqui, que muitas vezes as pessoas que consomem vinhos no mundo todo, elas não sabem as histórias que acontecem aqui, né, de cada um desses vinhos. Então, como você acha que as empresas aqui poderiam contar as suas histórias e fazer com que elas tivessem uma amplitude ainda maior, né, por gerar conexões, né? Porque às vezes a pessoa acha que contar a história é só falar de si mesmo e muito pelo contrário. É mostrar todo o seu trajeto, né, e isso acaba gerando conexões. Então, como é que você acha que as pessoas aqui, né, as empresas poderiam contar suas histórias para dar mais amplitude ao seu movimento, né, às suas empresas em si? Cara, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que já tem muitas marcas aqui contando histórias muito bem contadas. E não tem muito segredo, é começar pelo básico, pelo arroz com feijão, como a gente chama, né? Básico bem feito, né? Exato. É contar a história porque, de novo, a marca não nasceu do nada. Teve uma origem, né? Teve um produtor local que estava ali, teve o seu João, o seu Joaquim, o seu Antônio que estava ali. Contar as histórias das pessoas que trabalham há muitos anos com aquela marca. Existe uma relação de lealdade muito forte e seria uma falha muito grande esconder essas histórias. Seria um desperdício muito grande você fazer questão de não contar essas histórias. Então, eu iniciaria por aí. Claro, tentaria me envolver o máximo possível com o cliente ideal, com o consumidor ideal, para começar a contar histórias dessas pessoas com aquelas marcas, né? Falando aqui do Douro, temos muitas marcas de vinho, então histórias é o que não faltam sobre pessoas que são compradores leais desse vinho, daquele vinho, etc. Começar a contar as histórias dessas pessoas é uma forma de fazer marketing muito mais humanizada, muito mais leve, muito mais até gostosa da pessoa consumir aquele conteúdo do que coisas mais agressivas, mais óbvias, mais bregas, como a gente fala no Brasil, e mais intrusivas, né? Aquele marketing mais intrusivo. Né? Existem aqui duas coisas bem diferentes e é esse caminho aqui das histórias que é o caminho que eu acredito. Perfeito. Muito bom. E eu acredito que isso aí agrega muito valor e cria conexão, né? E assim, a conversa aqui tá muito boa, eu acredito que daria pra gente tomar umas 3 garrafas de vinho aqui e passar o dia todo conversando. Mas hoje nosso vinho escolhido aqui foi o Quinta dos Lagares. Eu queria saber qual a sua avaliação desse vinho aqui que a gente tomou hoje, né? Que a gente fez essa degustação aqui. O que é que você acha? Cara, eu gostei muito. É um vinho aqui do Douro, então é difícil não gostar. E é um vinho que foi envelhecido em barril de carvalho por 2 anos, se eu não me engano, 24 meses. São uvas aqui da zona. É um vinho encorpado, no final ali tem um gosto um tanto amadeirado pelo carvalho. Fantástico para uma ocasião como essa. Se estivesse aqui
né, como é que eles chamam aqui, uma vitela, uma coisa assim, umas carnes, seria melhor ainda, mas enfim, gostei muito do vinho mesmo. Muito bom. E onde é que a gente encontra você, sabe? Se a gente quiser se conectar com você e a galera quiser se conectar com você, onde eles te encontram? E ler as suas histórias, né? Que a gente sabe que você está constantemente aí contando histórias. Onde é que a gente consegue ler e saber um pouco mais? Olha, em primeiro lugar é o LinkedIn, é a plataforma que eu mais me identifico, é a que eu mais estou ativo ali diariamente contando história, então primeiro lá. E claro, o Instagram também de vez em quando eu vou ali mostrar um pouco da minha vida, do meu trabalho, mas é bem mais casual, bem mais esporádico também, mas principalmente é o meu nome, Savio Meirelles, no LinkedIn ou no Instagram, basicamente. É isso. Obrigado. Foi excelente conversar com você. Muito bom. Obrigado pelo convite, sucesso no podcast, tenho certeza que vai ser uma iniciativa muito importante aqui para a Zona do Douro e vocês vão conseguir dar vozes a muitas marcas daqui. Eu particularmente sou fã e vou recomendar o podcast de vocês a muita gente. Perfeito. Isso aí. Obrigado. Bora lá. Valeu. Valeu. Vamos lá para a segunda.